Boa noite, meus arpeiros, minhas arpias, mais um programa Voando Alto, um programa que te leva a uma consciência mais elevada a cada programa, e hoje, é lógico, não poderia ser diferente, com um tema para lá de interessante e periclitante, eu diria. Mas antes de chamarmos a nossa convidada da noite, eu queria falar um pouquinho sobre das boas-vindas também para os meus reikianos queridos, que chegaram aí no fim de semana, se formaram nível 1 e 2 aqui do Instituto Arpia. Então, boa noite, Sofia, lá de Portugal. Logo, Sofia, estaremos em live também. Inclusive, na próxima segunda-feira, estaremos com um amigo de Sofia, o Aurélio Prado, né, um rapaz, um jovem homem que era repórter e largou tudo para a arte terapia e a arte do bordado. Fez sucesso no Brasil e levou esse sucesso para Portugal. Então, na próxima segunda-feira, live com Aurélio Prado falando aí de arte terapia. Dá boa noite também para os nossos futuros tanatologistas, ou seja, aqueles que vão se especializar em perdas. E também para os futuros consteladores, que logo mais no mês de abril nós teremos curso tanto de tanatologia como de constelação familiar. Tanatologia ocorrerá no dia 23 de abril e constelação familiar ocorrerá do dia 27 ao dia 30/4. Enquanto eu vou dando aqui os recados, já vai mandando essa live para o máximo de pessoas possível, porque hoje você estará concorrendo não uma, mas a duas constelações familiares, ou presencial com representantes, ou online, seja onde quer que você esteja. Se Sofia ganhar lá de Portugal, será online, mas receberá essa liberação através aí da constelação familiar também. Mas duas no mesmo programa? Então, vamos explicar as regras, prestem bem atenção, que toda vez alguém come bronha. Para começar, para você ganhar, você deve colocar hashtag programa Voando Alto, senão você não concorre à constelação familiar. Então, logo já coloca hashtag programa Voando Alto. Assim você garante a sua vaga para o sorteio que ocorre no final do programa. Mas basta colocar hashtag programa Voando Alto? Não, você se inscreve no canal e tem que estar presente na hora do sorteio, senão bau, perdeu, e aí nós sorteamos para outra pessoa. A Luciana Pulli ficou responsável hoje pela lista, que 10 minutos antes do final do programa, nós fechamos, ela fecha a lista e publicamos essa lista aí para a nossa convidada poder escolher quem será o sorteado dessa noite. Kleber, você falou que seriam duas, e a segunda? Aí vem a novidade. A segunda constelação só vai concorrer aqueles que entrarem lá no canal do YouTube, nessa mesma live, quando essa live subir para o YouTube, e você fizer o seu comentário lá. Vai se inscrever no canal e vai fazer o comentário. Pronto, você já estará concorrendo à nossa segunda constelação. Quando vai ser feito o sorteio dessa segunda constelação? Nós vamos deixar uma semana as pessoas podendo compartilhar lá. E aí, no próximo programa, logo no início, nós já faremos o sorteio de quem vai receber a segunda constelação. Por falar ainda em constelação, quarta-feira agora, nós temos presencialmente constelação. Você que nunca participou, ou que já participou, gosta de ser representante, ou tem a curiosidade de ver como funciona a constelação com representantes, e você é de Presidente Prudente ou região aqui do estado de São Paulo, você é convidado nosso. Entre em contato conosco através do WhatsApp, já deixa o seu nome, porque é vagas limitadas, e você poderá assistir. Caso você não seja aí um dos sorteados, que seja aqui da região e vai ser constelado com representantes. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum recado importante. Claro que tem. E tem que falar sempre da nossa imersão terapêutica. Vai ser do dia 24 a 26 de junho. Local fantástico. Teremos lá muitas técnicas terapêuticas por 3 dias seguidos. Nós dormiremos lá. Nossas refeições todas serão nesse mesmo lugar. Ficaremos retirados. Por isso que chamamos de reencontro. É um local para nos reencontrarmos com a nossa essência, principalmente. Então, quem quiser, quem puder participar, não perca. As vagas são limitadas. Já foram metade das vagas
Isso é porque ainda vai ocorrer só em junho. Mas vamos falar dessa noite da nossa convidada. A nossa convidada, ela é terapeuta integrativa, ela é consteladora e ela é advogada. É isso mesmo. Ela tem todas essas formações numa única pessoa. E é por isso que nós queremos convidar nessa noite a Alessandra Silva. Deixa eu ver se eu acho ela aqui no meio desse povo todo. Lê, estou tentando mandar o convite para você, mas está desativado o seu convite aqui. Manda para mim, Lê, para você participar. Se você conseguir, assim eu consigo mandar para você, porque eu não estou conseguindo enviar para você, do advogada. Vocês que querem conhecer um pouco mais, inclusive, sobre o trabalho da Alessandra, nós vamos deixar todos os contatos dela lá dentro do YouTube, porque lá tem como fazer uma descrição bem certinha, onde você encontrar, caso queira consulta com ela. Eu estou vendo mas você tem que mandar o convite para mim nessa câmera com mais. Manda aí para mim conseguir aceitar você, porque na hora que eu vou mandar o convite está desativado aqui. Não sei por que cargas d'água. Ora, pois. Vê se você consegue mandar para mim, Ale. É nessa câmera com mais aí, ó. Assim eu posso aceitar e colocar você aqui na live. Ou você sai e volta aqui de novo, porque está desativado o acesso seu aqui para a live. Não sei por que cargas d'água. Mas logo ela estará aqui. Então, recordando as regras do sorteio de hoje, valendo uma constelação aqui no presencial. A pessoa tem que estar presente até o fim da live. Ela deve se inscrever no canal e colocar hashtag programa Voando Alto. Aí ela vai estar apta a concorrer. Para levar o prêmio tem que estar até o fim desta live. Mas eu não ganhei, Kleber. Você tem uma outra chance, uma segunda chance. Você vai entrar lá no canal do YouTube, a hora que essa live subir, vai deixar um comentário. Aí vou pôr hashtag Voando Alto. Não, fala o que você achou da live, se foi importante para você, se não foi. E aí você já estará concorrendo automaticamente também a mais um sorteio de uma constelação. Deixa eu tentar aqui mandar para ela de novo, ver se aparece para ela. Não sei por que cargas água não está aparecendo para ela. Vamos lá. Não aparece. Ale, você está conseguindo? Qualquer coisa, manda mensagem no WhatsApp aqui, a gente orienta você. Mas tem uma câmera do lado, adicione o comentário, tem uma câmera com mais. Basta ir lá e colocar. E aí eu aceito você aqui. É como se fosse você pedindo para participar da live comigo. Ok? Isso. Boa noite, Liz. Boa noite, Rose. Boa noite, Lu. Boa noite, quem mais está aqui? A Tânia, muito bem-vinda. A Deia, muito bem-vinda. Simone Pereira, muito bem-vinda. E aí eu já quero perguntar para vocês que estão aqui na live, enquanto não chega aqui a ler, o que vocês acham desse comentário? Acho que a Simone mandou uma mensagem para mim, eu achei muito divertida a hora que a gente mandou o convite, e ela falava assim, mas a vida começa depois do divórcio? Como assim se existe vida depois do divórcio? Aí... Agora vai. Bandeiras, viu, criança, sobre o divórcio. Cada um é responsável pela sua vida. Mas a gente quer trazer um pouquinho sobre as dores, né, desse processo tão complicado que é o divórcio. Porque muitas vezes não termina bem o relacionamento. E aí vem as feridas. Boa noite, minha querida! E aí, que linda que ela está! Tá sem som, aumenta o som. Ou é só eu que não estou escutando? Gente, vocês estão escutando ela? Fala aí para mim se está com som. Agora sim, agora perfeito, muito bom. Bem-vinda, minha linda. Obrigado por ter aceito esse convite. Eu sei que para você também é um desafio estar aqui, mas eu sei que vai ajudar muitas pessoas que estão aqui nessa noite para vir falar a respeito desse tema tão importante, tão pouco falado, né? Nós não vemos, a gente ouve muitas críticas das pessoas que passam pelo processo, das pessoas que apenas estão pensando no processo, porque estão num processo de dor, onde o casamento já está acabado, às vezes há anos, e aí fica naquela, tomo ou não tomo a decisão, faço ou não faço. E aí
a gente começa a entender que os medos começam a percorrer. Por que algumas pessoas não se separam, né? Porque às vezes a gente fala assim, o marido é violento, ou a esposa é assim, assado. Por que se permite sofrer tanto no casamento? Mas poucas pessoas ponderam as dores, né? Porque quando você está num processo de divórcio, não é tão simples, né, Alê? Boa noite para você, obrigada pelo convite. Realmente, Kleber, essa parte de decidir, eu acho que é o passo mais difícil, assim, onde você pondera mil coisas, são mil pensamentos, né? E essa decisão que precisa ser bem pensada é bem difícil de ser tomada. Mas realmente tem casos e casos, né? Tem casos que não é possível continuar, né? Sim. E nem por isso a vida acabou, e nem por isso precisa desistir de tudo. Pelo contrário, é seguir, né? A única opção que a gente tem é seguir. Às vezes as pessoas começam a arrumar muletas, né? Para não ter que tomar a decisão. Eu sou divorciado, eu tenho filhos, adolescentes. A Lê também passou pelo divórcio, também tem filho. Então, eu acho que é uma das coisas que... A primeira coisa que passou na minha cabeça foi exatamente isso, né? E as crianças? Não vai traumatizar as crianças nesse divórcio? Não vai prejudicá-las o desenvolvimento emocional na escola? Essa acho que pelo menos eu como pai foi uma das primeiras preocupações que eu passei na época. E você, Alê? Sim, ninguém casa e tem filho para se separar, né? Todo mundo casa e tem filho, você quer ter uma família, para isso que você casa, né? E Sim. realmente, na hora de tomar a decisão, a questão dos filhos pesa muito, né? As mulheres, né, pensam, como que eu vou criar o meu filho longe do pai? Como é que vai ser isso? Né? E vem mil medos, medos de que eles se revoltem depois, tem muitos medos que envolvem tudo isso, né? Medo que eles vão procurar refúgio nas drogas, e aí a gente começa a criar uma série de fantasias também. Porque, na verdade, é o nosso medo projetado para fora. Né? Às vezes, para muitos, a programação do casamento não ter dado certo é uma vida que não deu certo inteira. Transfere aquele não ter dado. E não é que não deu certo, também quero deixar bem claro isso. O casamento deu certo, sim, por um tempo. Né? Então, a gente precisa também levar em consideração que houve amor, houve um tempo bom, porque senão a gente começa a apagar todo o passado. E é óbvio, quando você está na dor, a tendência é essa. É, Excluir aquilo que foi bom e ficar só com aquilo que é ruim. Agora, o que a gente esquece é que as crianças, independente se veem brigas ou não veem as brigas, elas sentem. Elas percebem que tem alguma coisa errada. Ainda que não vejam, né? É óbvio. A orientação é que não se brigue na frente das crianças. E qualquer terapeuta no mundo, qualquer psicólogo no mundo vai falar sobre isso. Porque a briga, na verdade, as discórdias ou os desentendimentos é coisa de adulto, é para adulto resolver entre adultos. Mas nem sempre isso é possível, porque às vezes a pessoa está tão machucada e ela não consegue nem sequer esperar. Né? É a hora que rebate, é a hora que às vezes tem xingamentos, tem ameaças, tem outras coisas que são ruins. Mas ainda que não tenha nada disso, a criança sente e a criança percebe, né, Aline? não, e assim, é importante falar disso, né? Porque o adulto que escolheu o casamento, né? Então, a hora de tomar as decisões e de fazer as coisas tem que ser feita de modo que se olhe para essas crianças, né? Para que muitas vezes o seu ego tem que ser deixado de lado, a sua raiva, o seu tudo de ruim que você está sentindo, olhar para as crianças e falar, não, eu sou adulto aqui, eu tenho essa criança para proteger e cuidar, então vamos fazer as coisas como adultos, tomar as decisões como adultos, deixando o ego de lado, porque assim, se for feito de uma forma
onde haja uma conciliação, onde haja respeito, é doloroso, mas é o que precisa ser feito do jeito que precisa ser feito. Agora, o difícil é quando se perde o respeito, se perde tudo e as crianças ficam perdidas no meio de tudo isso, né? Perfeito. Você vê as duas pontas, né, Lê? Você, como terapeuta, você já começou antes, passa o processo e ainda pega o depois, que é a hora da efetivação dessa separação. Que Sim. é realmente a separação de corpos, a parte judicial disso. E você comentou, a gente conversando sobre isso, quando a gente estava preparando a live, você trouxe que muitos pais ainda não entenderam também que no processo de divórcio esse respeito deve ser estendido também. As crianças devem ser poupadas também, porque tem pais que não fazem isso nesse momento do divórcio. Pais vão ser o resto da vida, porém, usar as crianças para ferir o outro ou para chantagear o outro, isso também é muito desumano, né? O que eu te falo de deixar o ego de lado, né? Realmente, um fica usando o filho para ferir o outro, e é muito triste ver isso, né? Crianças tão pequenas, perdidas no meio de uma guerra, né? Eu vejo casos em que os pais só se comunicam pelo celular do filho e a criança ouve todos aqueles desaforos, ouve e fica emocionalmente perturbada, né? O que se precisa ver e olhar é isso, é preservar o emocional do filho. Ele tem que saber o que está acontecendo, ele precisa saber o que está acontecendo, mas ele não precisa saber os pormenores e das brigas e da discussão, né? Isso tem que ser feito em outro momento, para que se preserve o emocional dessas crianças, né? Porque já é difícil para elas também. E se elas saírem emocionalmente desgastadas de tudo isso, aí sim a gente vai ter lá na frente consequências drásticas, né? Sem falar a programação que a gente acaba criando nessas crianças, né? Que casamento é vinculado a dor e tristeza, né? Ou briga. E isso não é uma realidade. Não é porque o nosso casamento não está dando mais certo que todos os casamentos não dão certo, né? E esse ensinamento a gente tem que mostrar. Eu lembro num processo que é muito complicado mesmo, porque uma das primeiras coisas, depois que o casal ou um dos dois, né, resolve realmente romper de maneira definitiva o relacionamento, no meu caso, a primeira preocupação era os filhos. E para minha surpresa, numa das conversas com eles, já eram adolescentes, era que poderia ter feito isso muito tempo antes. Eu achava que estava poupando eles de alguma coisa, e eles falaram, pai, podia ter feito isso antes. E engraçado como que a gente não vê as coisas ou não quer ver as coisas, né? Porque eles querem, os nossos filhos querem nos ver felizes. Eu acho que isso também tem que ser levado em conta e a gente acaba ignorando às vezes isso, né? Que eles também têm esse desejo. Eles estão diretamente ligados a nós, né? Quando os pais não estão bem, os filhos também não estão bem, né? Então, preservar esse local de paz, de tranquilidade, de calma, para eles faz toda a diferença também. E se o casal está num ponto que só vive em conflito, realmente, depois que tudo acaba, que todo esse conflito acaba, vem para eles uma calma, uma serenidade que eles precisam, né, para viver, e isso aparece para eles sentem a diferença, né? E o que eles querem é para os pais felizes também. Não é Sim, obrigatório, eles não têm essa mentalidade de que tem que ser junto. A gente é sim. que fica com todo esse medo, com todo esse cuidado, mas eles querem ver os pais felizes, né? Isso que é Uhum. importante. E, assim, acho que você já falou isso, né? Aqui, a gente também não está aqui para falar que todo mundo agora tem que se separar, não, né? Eu não tenho essa visão, né? Como eu falei, ninguém casa para se separar. Sim. Eu admiro quem conseguiu constituir e seguir com a sua família, só que tem situações e situações, e não dá para a gente julgar a vida do outro, né? Sem calçar o sapato dele, né? Então, Perfeito. Uma situação que eu quero trazer aqui, a gente trouxe essa situação, apesar
né, de ser um tema mais polêmico, porque eu vou falar da minha realidade, é um dos temas mais frequentes no meu consultório. Né? Pessoas ou estão em casamentos falidos, ou estão no processo de divórcio, ou são pós-divórcio, e vêm e querem se reestruturar emocionalmente. Por quê? Porque acontecem muitas coisas durante esse processo. Né? Uma das coisas que eu vejo, primeiramente, é a solidão. A solidão daquele que está se divorciando, por quê? Vamos lá, vamos pontuar algumas coisas. Primeiro, se ele for de um grupo religioso, dependendo a radicalidade deste grupo, ele vai acabar excluindo a pessoa, ou a pessoa vai se sentir excluída ainda que não fosse pelo grupo. Por quê? Porque, vamos supor que ela frequentasse, o marido e a esposa frequentem uma igreja. A hora que há o rompimento dos dois, qualquer lugar comum que era dos dois fica desconfortável. Né? Eu tive essa experiência e a gente ouvia isso, mas não dava muito crédito ou não acreditava muito nisso. Até você passar pela situação, e isso é real. Porque a pessoa ela fica deslocada, parece, né, Ale? Parece que tudo aquilo que de repente ela ia, parece que perde um pouco o sentido, ou que traz recordações e de repente a pessoa quer se poupar também, né? É um processo de luto, né, Kleber? Luto, É um perfeito. porque assim, morre os planos que você tinha com aquela pessoa, né? Os seus planos futuros eram todos com ela, né? Perfeito. E morrem todos esses planos, morrem aquele projeto de família, morre, às vezes, o convívio com outra família que você amava também, né? Tudo Perfeito. isso é bloqueado de uma forma drástica, né? Então, além desse processo de luto, tem o recomeçar. Os novos amigos que você hoje, né, precisa ter outros, porque aqueles realmente tudo te lembra, tudo te traz. Os amigos também ficam reticentes de chamar, porque o outro também era amigo. Então, realmente, eu vejo como um processo de luto, assim. Morre uma vida que você tinha, né, com aquela pessoa, toda a convivência com outras pessoas, e você tem que recomeçar do nada, do zero, né? Então é um E processo aí, complicado mesmo. e aí que entra o terapeuta, né? Ou a terapia. Eu acho que ela é fundamental, eu acho que ela ajuda demais. É óbvio que cada um tem um recurso interno e nós estamos aqui para questionar esse recurso, mas eu tenho que pontuar que a terapia, ela nos ajuda demais nesse processo. Por quê? Porque você vai começar agora a se ver sem o outro, porque você não era você com o outro. Né? Às vezes a gente perdeu a nossa essência nessa relação também, que não é agradável, não é boa, seja o relacionamento que for. É o casal que se dá bem é aquele que preservou a essência um do outro e que entendem que não se completam, que apenas se potencializam onde que eles são. Isso que eu acho que é bonito. E a terapia, no meu caso, eu estava no meio terapêutico, eu tive muita ajuda nesse ponto. Por quê? Porque realmente, uma das coisas que aconteceram, mudança de casa, mudança, no meu caso, de casa, de ambiente, você que tinha uma rotina familiar, igual você falou, já não existe mais essa rotina. E, às vezes, os amigos também não estão mais, por quê? Exatamente aquilo que você falou, porque não querem se dispor, ou de repente falam, olha, se precisar, mas não se aproxima. E aí muitos entram em depressão. Por quê? Porque é tanta mudança ao mesmo tempo que muitos não suportam essa dor. E daí que vem os amigos, né? E daí que vem a terapia, e daí que vem o auxílio do alto. Tem gente que perde a fé nesse momento, né? Se revolta com Deus, porque igual você falou, o casamento era para uma vida inteira e de repente não é mais. E aí você começa a se questionar, às vezes internamente também, mas como assim? Por que Deus permitiu isso? E aí vai uma série de questionamentos, né, Alê? É aquilo que eu comentei, né? O luto traz uma dor, né? E a dor tem todas as suas fases, né? Realmente.
Só que a terapia faz toda a diferença, né? Eu fui buscar a terapia primeiro para mim, né? Para poder ver, porque às vezes na dor a gente não enxerga nada, né? A gente só enxerga a dor. E com a terapia você começa a ver em volta, a olhar outras coisas. Então eu fui buscar por isso, fui buscar para ser uma mãe melhor, né? Para poder também ajudar o meu filho em tudo isso. Uhum. E Perfeito. acaba que ajuda o meu trabalho, porque eu encontro muitas pessoas com dores. E aí me sinto mais preparada para poder, de alguma forma, ajudar nessa dor que elas estão sentindo, que eu tenho, né, que eu me compadeço, porque eu também já passei, e eu sei como é difícil. E a terapia realmente faz toda a diferença, né? E assim, outro ponto importante aí é que os homens, eles ainda resistem à terapia, né? As mulheres têm um pouco mais de abertura, os homens resistem um pouco mais, até pela criação, tudo que foi imposto, homem não pode sentir, homem não pode chorar, homem tem que ser homem, né? Então, para a gente poder mudar a visão e tudo, é difícil, mas as próximas gerações já está bem diferente isso. Bem E melhores, né? realmente faz toda a diferença, assim, em tudo isso. Todo ser humano tem suas dores. A dor do divórcio é uma dor muito difícil mesmo, mas a terapia está aí para isso, para poder ajudar, para poder curar, para poder atravessar. Você atravessa a sua dor, né, de uma forma mais resiliente, mais forte. A Rose está comentando aqui, ó, mulher terapeutizada e também terapeuta. Tudo de bom a live. Muita gente elogiando você aqui. Confirmo o que a Rose falou. Tem outras pessoas aqui elogiando também. Pessoal, lembrando que para você concorrer, estamos concorrendo hoje no programa a uma constelação familiar. Na verdade, são duas. Uma vai ser feita no sorteio aqui para quem colocar hashtag programa Voando Alto. Só entra na listinha e colocar a hashtag programa Voando Alto. Senão, ó, Baubal não vai ganhar. E tem que estar presente na hora do sorteio no final da live. Senão também, pau. Kleber, eu não ganhei, eu fiquei até o fim, coloquei hashtag programa Voando Alto, me inscrevi no canal. Eu tenho chance nenhuma? Tenho outra chance ainda, que é uma chance nova que estamos colocando aqui no programa. Você entra lá no canal do YouTube, assim que essa live subir, e você vai fazer um comentário. Aí não é hashtag programa Voando Alto. Comente o que você achou da live, faça o seu testemunho, enfim. E aí, todo mundo que fizer o comentário durante a semana inteira vai para o sorteio na próxima segunda-feira, quando no próximo programa com o Aurélio Prado, nosso amigo brasiliense que está em Portugal, live internacional, nós vamos fazer o sorteio no início do programa e no final com outro prêmio que aí vai ser falado e vai ser revelado lá. Então, não colocou, coloca a hashtag programa Voando Alto e ganha aí. Por falar em constelação familiar, eu lembro de uma situação que eu passei durante o divórcio, eu queria trazer essa realidade aqui. Na hora da dor e da revolta, né, muitas vezes, dependendo como se encerra esse relacionamento, e são poucas as vezes, infelizmente, que termina de uma maneira amigável e a conversa flui, eu lembro que eu tinha muita raiva por algumas situações que não vem ao caso agora. E aí, inconscientemente, eu não podia nem ouvir, né, o nome da ex. E aí, o que aconteceu? Meus filhos, que eram extremamente próximos a mim, desapareceram. E aí, eu acho que eu até cheguei a partilhar isso com você uma vez, não me recordo agora. E aí eu ia dar um curso de constelação, e isso da constelação a gente trabalha a parte de família, de pai, de mãe, de honra, né? Quantas coisas a gente trabalha, por isso que é uma ferramenta poderosa e maravilhosa. E aí eu preparando o material, eu lembrei, porque era uma coisa que eu tinha que passar, que toda vez que eu rejeito a árvore, eu rejeito os frutos. Isso me doeu na alma, por quê? Porque eu entendi que se eu não liberasse perdão,
e se eu não aceitasse, e se eu não reconhecesse o papel que ela teve na minha vida, meus filhos também não voltariam a mim. E foi um processo que na hora que me veio, me deu um impacto, deu um choque, né? Homem não chora, mas eu chorei. E aí eu fiz um processo de liberação naquele momento. No dia seguinte, do nada, que não é do nada, meus filhos voltaram a me procurar. É incrível o poder da constelação familiar nesse processo também, né, Ale? Vamos falar um pouquinho sobre isso também? Sim, né? A constelação, ela traz muito esse, né, para mim e para quem é cristão, o honrar pai e mãe, né? E essa honra, às vezes, você não está honrando inconscientemente. Às vezes você se dá super bem com os seus pais, mas lá dentro, lá no fundo, tem uma honra que você não está fazendo. Isso reflete na sua vida, né? Reflete em tudo. E assim também você para com seus filhos, né? Tudo que você está sentindo reflete neles, com certeza. Então, a constelação, ela traz esse olhar, né? Todo o seu sistema familiar, para você poder curar algumas dores que estão por lá. E realmente, feitos esses movimentos, reflete nos filhos diretamente, em tudo na sua vida, né? E alguns casamentos se encerram porque as pessoas estão nos papéis errados. Né? Às vezes colocou o pai no lugar do marido, a mãe no lugar da esposa. E aí isso é óbvio que não vai dar certo, mas isso é feito de maneira inconsciente. E a constelação traz essa consciência e traz essa reorganização, né, para que as coisas começam a fluir da maneira correta. Fizeram uma pergunta aqui, Ale, específica para você. Ale, quando você foi buscar ajuda? Quando você decidiu ir se cuidar? Olha, foi antes do final, antes do fim, né? Eu já estava passando por um luto anterior, né, de outra situação, e por causa disso eu fui procurar ajuda, né? E aí já fiquei fortalecida para tomar a próxima decisão, né? Para poder saber que eu precisava resolver na minha vida o que estava acontecendo, né? E assim, então foi antes do fim, foi com outra situação que eu fui procurar ajuda. E aí, com todo esse processo de me olhar, eu vi que também precisava dar outro passo, né? Que seria esse de sair de um relacionamento também. Uhum. Uma coisa que eu quero trazer aqui também, uma coisa que eu tive que passar pelo processo também, é me perdoar. Né? Às vezes tem uma revolta da escolha feita, por que eu escolhi isso, por que eu não percebi tal coisa? E a gente começa, às vezes, a jogar também a culpa toda em cima do outro, e é óbvio que a culpa não é toda do outro, mas é tanta dor, é tanta mistura de sentimento, que você fica nessa, às vezes, na vitimização, que é o que não vai mudar nada. Né? Você reclamar do marido, da esposa, não muda a situação. O que muda é autoconhecimento, né? É perdão, é liberação de perdão. Tem pessoas também, que aí que eu acho que entra também uma coisa muito mais difícil para a mulher, normalmente não é só mulheres, mas isso eu acho que é um pouco mais frequente no mundo feminino. Hoje menos, mas se a gente pegar uma geração anterior, onde as mulheres tinham a obrigação de cuidar das crianças e ficar quase que exclusivamente como donas de casa ou cuidadoras, né, dessas crianças, havia uma dependência financeira absurda, né, do seu cônjuge. E muitas não iam para o divórcio também por causa disso. Então, agora eu vou perguntar para a advogada, né, para a gente entender também até que ponto essas mulheres estão realmente desamparadas ou não. Hoje, na legislação de hoje, uma pessoa que se divorcia, vamos pegar duas situações ali, se for possível você falar rapidinho
sobre cada uma delas, só para trazer clareza para as pessoas. A primeira, a mulher é independente, ela tem uma profissão. O marido também tem uma profissão, ambos têm rendas e se divorcia. Como que fica o pagamento dessa pensão? E a segunda pergunta é, a mulher, ela, no casamento, o marido falou para ela que ela não precisava trabalhar, que ela podia ficar apenas em casa, e porque o marido achou melhor que ela ficasse em casa, ela abriu mão, de repente, de uma vida profissional. E como que muda alguma coisa entre um caso e outro caso a nível de pensão? Muda, Kleber. No primeiro caso, né, a gente primeiro tem que definir com quem vai ficar a guarda dessas crianças, né? E no primeiro caso, a pensão não seria para a esposa, para a ex-esposa, seria para as crianças. Então, quem ficar com a guarda da criança, né, mesmo que a guarda escolhida seja compartilhada, a criança vai ficar num local fixo, numa casa fixa. E aí o outro, que não está nessa casa, vai pagar a pensão para as crianças, né? Então, nesse caso aí, a esposa não precisaria de uma pensão para ela, sim para os filhos, para ajudar na manutenção dos filhos. No segundo caso, que a esposa não trabalhava, normalmente o juiz vai estabelecer uma pensão para ela, mas por um prazo. Ela vai ter lá 2 ou 3 anos, dependendo do que o juiz decidir, para ela poder voltar para o mercado do trabalho, se capacitar. Então, o juiz pode, sim, determinar uma pensão para a ex-esposa, até ela se restabelecer. Isso ela com filhos ou não com o marido, com o ex-marido? Sim, mesmo que ela não tenha filhos, se ela não trabalhasse, o juiz pode estabelecer, sim, uma pensão para ela, até ela conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Vai ser por um prazo certo, não vai ser para sempre, né? Sim. Mas ele pode ser. Pessoal, quem quiser mandar suas perguntas, pode mandar. Lembrando, se você quiser concorrer à constelação familiar, coloca a hashtag Programa Voando Alto. Ela pode ser tanto presencial, como pode ser online. Hoje, aqui, ao vivo, quem estiver ao vivo vai concorrer a uma. E quem colocar hashtag Programa Voando Alto do YouTube, lá quando subir essa live, vai concorrer à segunda. Outra pergunta que as pessoas costumam fazer também é a respeito dessa guarda, né? Como que é feita a escolha dessa guarda dessas crianças? Olha, hoje em dia, a guarda que é, né, comum estabelecer é a guarda compartilhada. Na guarda compartilhada, vai ser estabelecido um local fixo onde essas crianças vão morar, né? E vão ser determinadas pelo juiz como vão ser as visitas do genitor que não está, né, nessa casa. A maioria das guardas estabelecidas é essa. Né? Tem a guarda unilateral também, que é onde uma pessoa só fica com a guarda, mas é em casos de exceção, onde não é possível, onde esses dois ex-cônjuges vivem muito conflito, ou algum caso em que não pode ser, as crianças não podem se aproximar do outro cônjuge. Então, em raras exceções, é uma guarda unilateral. O pessoal costuma confundir muito a guarda compartilhada, muita gente assusta quando eu falo isso, né? Mas o que é a guarda compartilhada? A guarda compartilhada, vocês vão tomar juntos as decisões importantes para essas crianças. Com questão de escola, questão de saúde, elas vão ter um lugar fixo para morar, mas as questões importantes vão ser decididas em conjunto. Muita gente confunde com a guarda alternada. Guarda alternada é quando fica 15 dias com um, 15 dias com o outro. São raras as vezes que é estabelecida essa guarda, por questão de que as crianças... Estabilidade até emocional, né? As crianças têm que ter uma rotina, tem que ter... E ficar mudando de casa toda hora é complicado, né? Então, a guarda alternada é raro ser estabelecida. Hoje em dia, se entrou num consenso de que a compartilhada é o melhor para a criança.
sempre o juiz vai ter esse olhar de o que é o melhor para a criança. No caso, vamos supor que a criança tenha ficado com um dos pais, né? Ou, vamos pôr o mais comum, que seja com um dos pais. E o outro acredite que essa criança não esteja sendo bem tratada e tudo mais. Qual que é o melhor caminho a ser tomado? Bom, aí no caso, esse outro pai, né, ou mãe, teria que entrar com um pedido na justiça de mudança de guarda, pedindo a guarda para as crianças, né? E aí vai ser feito todo um estudo através do fórum, com assistente social, psicólogas, visita na casa, para ver se realmente está acontecendo isso, se realmente tem essa situação que a pessoa que está pedindo a guarda está alegando. Então, tudo é feito com cuidado, com calma, sempre, como eu falei, visando o que é melhor para a criança, né? E mesmo assim, não tem como a criança não sofrer com isso tudo, né, Alê? É igual pensão, né? Por exemplo, o pai atrasou a pensão ou alguma coisa, a mãe vai chamar a polícia, ou a guarda, era para chegar a tal horário, e aí não tem nenhum tipo de tolerância, e chama a polícia, e se isso tudo, querendo ou não, acaba mexendo com a criança, porque ela começa a se sentir culpada também disso. Né? Não é incomum, nós vemos tanto transtornos, crianças que desenvolvem transtornos por causa disso, crianças que regridem, às vezes, voltam a não segurar mais fezes ou urina, porque ela também se perde nesse processo. Se os pais estão perdidos, imagina ela emocionalmente. Isso que eu te falei, Kleber. Nós que somos pais, né? Mesmo na dor, mesmo no caos, a gente precisa parar e olhar o que está acontecendo com os nossos filhos, né? E às vezes, aqui eu costumo falar, quando eu vejo uma situação, eu falo, olha, será que não seria melhor de tal forma, né? Eu tenho casos de mães que até choram, porque às vezes no meio do caos você não enxerga o que está acontecendo, né? E Sim. precisa alguém de fora conversar e falar, olha, dá uma olhada nisso aqui, o que que você acha que podia melhorar aqui? Seu filho não está sofrendo, sua atitude aqui não pode ser um pouquinho diferente pelo seu filho, né? Eu falo muito isso. Muitas vezes o seu ego quer que você grite, xingue, fale um monte de coisa, mas, né, não vale a pena respirar, pensar no seu filho e falar com um jeitinho, né? Um pouquinho de jeito, que aí tudo se resolve, tudo se encaminha melhor, né? É aquilo que eu falei, é a questão do não deixar o ego ferido falar, né? Respira, conta até 10 pelo filho, né? Fala de outro jeito. É igual aquela situação que eu imagino também da criança que vai ficar em casa do pai ou da mãe, né? Com quem não está com a guarda permanente da criança, né? E vem com algum comentário de lá e traz algum comentário também, que às vezes não é agradável para quem chega. Também tem que ter um tato muito grande para saber lidar com isso também, senão acaba usando a criança como leve e traz, ou usando a criança como ping-pong mesmo, né? De levar recado, trazer recado. A criança não é um garoto de recado, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a questão da alienação parental, né? Hoje se fala muito disso. Sim. E assim, o que é alienação parental? É justamente isso, tá lá com o pai fala mal da mãe. Aí essa criança chega já com aquela visão da mãe, ela compra a visão do pai, né, sobre a mãe. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque, né, para o filho não é bom isso. Os dois têm que se entender ou discutir ou resolver as coisas entre si, mas manter a criança protegida de tudo isso, né? E essa questão da alienação parental, você pode até perder a guarda do seu filho, dependendo do que acontecer, né? Às vezes o pai da mãe, pelo ego ferido, não deixar o filho ir ver o pai, né? E isso também acontece muito. E aí tem que, né, seguir um processo por causa disso, para poder cumprir uma sentença que já está dada. Então, a gente precisa mesmo, realmente,
lidar com muito cuidado com isso, e além de tudo, né, deixar o adulto olhar tudo isso, não a criança ferida lá, né, mas o adulto Perfeito. grande, É capaz, conversa de adulto, né? exatamente. É igual alguma coisa que às vezes também a gente acaba vendo com uma certa. Não sei se é muito frequente, mas eu pego alguns casos das medidas protetivas também. E aí é óbvio, a gente não está entrando nem no mérito se é devido ou se não é, porque isso é decisão judicial, não é nossa, não é do advogado e nem das partes, quem decide isso é o juiz. E para ele tomar essa decisão, normalmente é pautado em provas, né? Enfim. Mas a gente volta a falar, porque às vezes, ainda que, vamos supor, o pai seja violento ou a mãe seja violenta, no sentido de agredir fisicamente ou emocionalmente, porque não é só fisicamente que existe a agressão, precisa deixar claro isso também, né? E é óbvio, é uma coisa também que eu tenho que pontuar aqui também. Num casamento que está brigando, que tem briga e tudo mais, todo mundo fica à flor da pele. E às vezes a gente ouve falar assim, e aí a pessoa tem essa imagem, essa última imagem da pessoa, como se ela fosse desequilibrada emocionalmente, mas só que às vezes o desequilíbrio estava ocorrendo justamente porque estava num relacionamento que não estava bom já, e aí havia os desequilíbrios por causa disso. Por isso que deve ser levado muito, tem que ser muito pensado, tem que ter um tato muito grande na hora de entrar com esse pleito, né, da proteção, da medida protetiva. É óbvio que é o juiz que vai decidir isso, mas será que realmente ele ou ela é realmente um problema sério para essa criança? Será que ele realmente oferece esse perigo? Não estou falando que de repente não ofereça, às vezes oferece mesmo, né? E aí também eu acho importante essa criança estar fazendo um acompanhamento também terapêutico, que apesar de a justiça não falar muito a respeito disso, nós procuramos porque nós somos adultos e entendemos a importância e ainda assim não vamos procurar muitas vezes, né? Igual você falou, homens menos ainda, mas a demanda já é baixa da procura. E o povo esquece da ajuda dessa criança que fica aí, que também precisa de apoio. E o terapeuta pode até ajudar, inclusive, nesses embates também, dessa construção ou desconstrução daquele pai, daquela mãe que foi pintado por um ou por outro no momento de raiva. Porque esse, querendo ou não, é 50% de cada um. Geneticamente, moralmente, né? Tem toda uma carga que a criança vai trazer e que é do outro. E uma coisa ainda que eu quero fechar essa pontuação é tomar cuidado para não rejeitar o que você vê do outro no seu filho. Porque, querendo ou não, graças a Deus, ou biologicamente é parecido, ou emocionalmente é parecido, e às vezes inconscientemente você acaba agredindo ou agindo de alguma forma para que você seja melhor, porque na verdade você quer atingir o outro que não está lá. Quem está lá é seu filho, sua filha. É. É uma coisa bem importante de pontuar, Kleber, essa questão da medida protetiva, né? No caso da violência doméstica, muitas mulheres morrem, né, dentro de casa por causa disso. Então, uma coisa muito difícil de dizer, era realmente violento ou não era, mas é uma medida muito importante porque ela protege a vida das mulheres, né? Muitas mulheres morrem dentro de casa por conta desses relacionamentos abusivos. Então, é um instituto muito importante. Cada caso é um caso, tem casos e casos, né? Mas são as exceções onde as mulheres usam indevidamente esse instituto, são exceções, né? Então, assim, é necessário, é muito importante que as mulheres usem realmente essa medida protetiva. E mesmo muitas com medida protetiva perdem a vida muitas vezes, né? Mas o que você fala da questão da terapia, né? Esses homens seriam muito ajudados com terapia, essas mulheres para poder se empoderar, para poder seguir a vida, tomar coragem de tomar a decisão que precisam tomar. Essas crianças, por terem passado
por tudo isso, verem tudo que viram também. Então, é essencial em tudo isso, em todo esse processo, que houvesse, né, esse acompanhamento e essa ajuda, porque se a vida pode ser mais leve, pode ser mais fácil, por que não, né? Por que deixar tão pesada, né? Verdade. Lu, Luciane Pudig, já pode ir fechando a lista aí, vamos para o sorteio daqui a pouco. Quem colocou a hashtag programa Voando Alto está concorrendo, quem não colocou, sinto muito. Quem colocou deve estar presente para levar também esse prêmio, que é a constelação. Quem não ganhar agora no sorteio vai ter a chance ainda de entrar lá no canal do YouTube, mais tarde, assim que subir o vídeo, e fazer o seu comentário lá. Assim você tem uma outra forma de ganhar também a sua constelação. Kleber, não ganhei nem lá nem cá, eu fico sem. Aí entre em contato com a doutora Alessandra, ou terapeuta Alessandra, e marque uma consulta com ela. Larga de ser mão de vaca, que vale a pena. A terapia vale a pena. Eu quero só deixar um chamado também, o pós-divórcio, de estarem realmente mais atentos às crianças, até no sentido de ver se elas não estão se machucando, se automutilando, porque às vezes a criança se sente culpada pelo divórcio. Isso também é importante a gente estar falando sobre isso. Então, e aí os pais são tão envolvidos às vezes na dor que esquecem, né, de avaliar essas crianças. Tem crianças que vão começar a ter sintomas de algumas enfermidades, tem criança que vai baixar a imunidade. Isso tudo pode acontecer, não é que vai acontecer, pode acontecer. Então, só fiquem atentos também, porque de repente não é nada físico, é só a parte emocional. E aí o amor pode resolver. O amor sempre resolve, né? Em todas as situações, seja com criança, seja com adulto, o amor sempre vai estar ajudando aí também. Lê, deixa os seus comentários finais. Primeiro, obrigado de novo pelo seu espaço, por ter parado um tempinho para trazer a informação para a gente. Lembrando que a Alessandra é terapeuta, a Alessandra é advogada. Se você quiser as duas coisas, uma mulher só, você ainda pode contratar a mesma. Os contatos todos vão subir depois lá no YouTube, na plataforma do YouTube. Então, venha conhecer o trabalho dela, que vale a pena. Obrigada, Lê. Eu que agradeço, Kleber. Agradeço mesmo o espaço, agradeço esse tempinho aqui, essa conversa, que foi agradável. E, assim, eu acho que o diferencial do trabalho é você poder ouvir, né? Saber ouvir as pessoas e tentar, de alguma forma, acolhê-las nessa dor, né? Não olhar só o automático que precisa ser feito lá, entrar com uma ação, mas poder também dar um suporte emocional que faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença na vida, fica, né, na lembrança depois, uma pessoa que te deu a mão numa hora que era tão difícil, né? E eu falo por experiência própria, né? Eu tive uma profissional também que me deu a mão, aliás, vários profissionais, né? Mas na área do direito, fui apoiada quando eu precisei e vários terapeutas maravilhosos que passaram pela minha vida. Então, eu sou grata por tudo isso. Obrigada, tá? Eu que agradeço. A Lu, tá faltando o nome aí. Tem gente que está reclamando que não foi colocado o nome. Deixa eu achar aqui, calma aí. Cadê que eu vi aqui? Vamos ver. A Remaia 81 não está na lista aí. Então ela vai ser o número 6. Que conversa boa. A Alessandra foi muito feliz em suas colocações, com carinho e experiência. Tá. Então, beleza. Lê, fala o número de, então vamos confirmar aqui, 5 pessoas, 6 com a Remaia, 7 com a Ana. Número de 1 a 7. Que número você escolhe, Lê? Você foi injusto falando o nome aí. Eu vou ter que escolher a Remaia, que estava fora da lista. Aí, Rê, a Remaia, então, vai levar essa constelação se ela estiver presente. Se estiver presente ainda, Rê, dá um sinal de vida aí. É só porque ela é de outro estado. Vamos ver se ela vai estar presente aí. Enquanto ela está 9 pessoas, mas tudo bem, ela já escolheu aqui.
É que aqui apareceu 4 só, para nós aqui na lista que você publicou. Mas tá tudo certo. E Maia, você está por aí ainda? Tá! Ê! Então você ganhou a constelação. Depois você entra em contato com a gente, viu, Rê? Que a gente manda para você, nada por acaso. Não é mesmo? Lembrando, pessoal, que o próximo programa Voando Alto vai ser com Aurélio Prado, o nosso arte terapia, um homem que saiu do jornalismo e foi para a parte de artesanato, hoje um dos maiores bordadeiros de Brasília e agora de Portugal. Então, quanta coisa boa ainda está por vir e muitas outras novidades do programa. Se você não ganhou agora, né, a lista vai ser, apaga-se essa lista, vai ser feita uma outra lista com quem entrar lá no YouTube, quando subir esse vídeo, mais tarde, e você colocar o seu comentário lá. Lembrando que também, se você quiser fazer o curso ou de constelação familiar, ou de tanatologia, que é uma especialização em perdas, entre em contato com o Instituto vai dar as informações que você precisa. Ou se você quiser participar da imersão também nossa, que acontecerá em junho. Então, como todo programa, não pode terminar de outra maneira que não seja com um beijo do gordo. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima segunda. Tchau! Tchau.